Olá, meu irmão, minha irmã. Sexta-feira, 19 de outubro, estamos na 28ª semana do Tempo Comum. Vamos refletir o evangelho de hoje, se encontra lá em São Lucas, capítulo 12, versículos de 1 a 7, e diz assim: Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar, primeiro a seus discípulos: Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, o evangelho de hoje tem 2 convites para nós. O primeiro é o convite sobre a hipocrisia, não é? O fermento da hipocrisia, não cair nesse pecado e nos preservarmos desse pecado. E o segundo é o convite a não termos medo. Então vamos para o primeiro. Jesus nos convida: tomai cuidado, esse é o convite, cuidado, com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Olha o que Jesus está dizendo, que interessante. A hipocrisia é como um fermento. A gente sabe que para fazer um pão, um bolo, o fermento é pouquinho, mas ele vai levedar toda a massa. A hipocrisia, gente, é algo pequenininho, mas que vai estragando tudo que a gente faz. Contamina tudo que a gente faz, não é? E a gente se torna hipócrita, a gente se torna mascarado, a gente vive um personagem em nome da fé. E aí Jesus diz, olha, cuidado também, porque no fim das contas, e eu acho que todo mundo já experimentou isso na vida, não tem nada de escondido que um dia todo mundo não vai saber, não tem nada nas trevas que não vai ser anunciado de cima dos telhados. Portanto, gente, quando é que eu sei que eu estou sendo hipócrita? Quando eu tenho coisas na minha vida que eu preciso esconder, ninguém pode saber. E Jesus nos faz um alerta aqui, vai ser descoberto. Por isso, meus queridos, a gente precisa ter uma vida coerente, porque tudo vem à tona, tudo vem à luz. E se temos pecados passados na nossa vida, nós precisamos simplesmente, unicamente, de uma boa confissão, de verdade. Isso é muito espiritual, isso. Quando você confessa o seu passado, ele sai do poder do diabo. A Bíblia diz que o demônio é o acusador. É por isso que muitos de nós, às vezes, muitas pessoas, depois de muito tempo, explode algo lá de trás da vida dele, da vida dela. Por quê? Porque aquilo não foi entregue à misericórdia de Deus. Se você tem na sua vida coisas que às vezes te assombram, vai que sabe, vai que descobre, faça uma boa confissão. Isso desamarra o seu pecado, a sua culpa, do poder do acusador de vir um dia jogar tudo isso à tona, porque Jesus diz, tudo vai ser descoberto. Mas aí, Jesus também fala que o seu evangelho vai ser anunciado de cima dos telhados, e o seu evangelho vai vir à luz do dia. E aí, isso traz perseguição, e vem aqui então o segundo convite para nós. Jesus nos diz: não tenhais medo, meus amigos, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Jesus está falando para os seus apóstolos, olha, não tenha medo de quem mata o corpo. Os apóstolos morreram mártires. Até hoje, em muitos lugares do mundo, o cristianismo é perseguido com martírio. Mas vamos lá, gente. Vamos prestar atenção nessa palavra de Jesus, porque tem algo até de engraçado. Jesus está falando assim para você e para mim: Padre Mário, não tenha medo de quem pode matar você. Te dar um tiro, uma facada, sabe, te perseguir numa esquina aí por causa de mim, por causa do meu evangelho. Matar você, te espancar. Não precisa ter medo de gente assim, não. Não tenha medo de quem mata o corpo, mas não pode fazer mais do que isso. Ora, meus irmãos, o que mais alguém pode fazer contra mim além de me matar? E isso é a beleza da nossa fé. Jesus dizendo para você e para mim: olha, tudo que o outro, por mais que te odeie, pode fazer é matar seu corpo. Mas a vida não é só o corpo. Aí Jesus diz: vou mostrar-vos a quem deveis temer. E vocês não estão temendo. Estão morrendo de medo do fariseu que vai perseguir, estão morrendo de medo dos amigos do futebol, da faculdade, dos cunhados que falam mal. Você devia ter medo, era de uma coisa só. De um você tem que ter medo, sim.
Temei antes aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de vos lançar no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Meus irmãos, a gente tem que ter medo, sim. Medo não faz mal para ninguém. Qual medo a gente tem que ter? Medo de Deus. O santo temor é um dos dons do Espírito Santo. Temei a Deus. Porque Deus, junto com o poder que tem de encerrar nossa vida nessa terra, também tem o poder de nos lançar no inferno. Olha, minha gente, essa página do Evangelho está tão fora de moda e é até meio assustador, mas está na Bíblia. O que nós vamos fazer com isso aqui? Jesus está falando para você e para mim. Para de ter medo das pessoas. Sai da tua hipocrisia. E a gente não sai da hipocrisia por quê? Porque a gente morre de medo dos nossos amigos, do que vão dizer, do que vão pensar. Quantas vezes, minha gente, nós estamos compactuando com situações e coisas porque a gente tem medo do que as pessoas vão dizer, vão falar, vão tirar sarro, até vão pensar que a gente vai perder um emprego, a gente vai se queimar com as pessoas, não é? E a gente morre de medo de perder amigos, de perder bens, e Jesus está dizendo, esse medo é bobo. Tenha medo sim, é de Deus, o santo temor de Deus. Então, meus queridos, muitas vezes a gente não resolve a nossa vida porque a gente tem medo dos outros, mas a gente não tem que ter medo dos outros. O máximo que eles podem fazer é matar o corpo ou ir no Facebook e arrebentar com a gente. Mais do que isso não podem, mas Deus pode nos lançar no inferno, é o Evangelho de hoje. E aí Jesus nos convida a uma confiança em Deus. Olha, não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia, o passarinho não vale nada, né? No entanto, nem o pardalzinho que não vale nada está esquecido por Deus. Até os fios de cabelo que vocês têm na cabeça estão contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje tira de nós o medo de sairmos da hipocrisia, do pecado. O Evangelho de hoje tira de nós o medo que a gente tem de ser mais coerente, mais entregue a Deus, mais fervoroso. Deus cuida de nós, a gente vale mais que os pássaros. Até os nossos fios de cabelo estão contados, Deus vai cuidar de nós. Vós valeis mais do que muitos pardais. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.